Meus irmãos, a paz do Mestre, que Deus abençoe a você e a todos que me ouvem nesse momento. Que Deus possa derramar uma bênção poderosa sobre a sua vida e sobre a sua casa, através dessa palavra. Irmãos, estamos aí mais uma vez, nós voltamos aqui às gravações dos vídeos. Eu vou tirar um tempo de descanso das lives, mas quero deixar aqui o recado que o e-mail, a proximidade, ela continua. No tempo oportuno eu voltarei sim com as lives, e tem um e-mail na descrição que serve justamente para vocês que talvez precisem da minha ajuda, e se assim se entenderem que precisam, quiserem me contar o que está acontecendo ali, nós poderemos conversar com muito sigilo sobre tudo aquilo que está conversando. Tá aí a minha oferta de ajuda, tá? E nesse tempo que nós não estivermos presentes mais pertinhos com a live. Vamos lá? Vamos para aquilo que importa, para mais uma breve conversa, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco através dessa palavra. Irmãos, peço a vocês que gentilmente curtam, compartilhem, comentem. Dessa forma vocês ajudam esse servo do Senhor a evangelizar mais pessoas, porque o YouTube entende que o vídeo é relevante, não para a glória do homem, nunca. Eu não quero glória para mim, irmão. Toda a glória seja dada ao Rei, ao Senhor Jesus, ao Todo-Poderoso Deus. Para a glória dele será essas reações que você porventura estiver aí e entender que a mensagem te abençoa. Olha, o texto hoje para nossa breve conversação são 3 versículos apenas. Quero ler com vocês o Evangelho de Jesus Cristo segundo o médico historiador Lucas, capítulo 3, a partir do verso 4, que diz assim, a palavra do Senhor. A palavra diz assim, Lucas 3, versículo 4. O profeta Isaías se referia a João quando escreveu em seu livro: Ele é uma voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Abram uma estrada para ele. Os montes serão aterrados, os vales serão aterrados e os montes e as colinas nivelados. As curvas serão endireitadas e os lugares acidentados aplainados. Então todos verão a salvação enviada por Deus. Glória a Deus, irmãos. Aqui, Lucas, a ministração de ontem à noite, do dia 7, eu creio que essa é a continuação, é justamente sobre quando João Batista começou a desempenhar o seu ministério. E aqui fala praticamente do ministério de João Batista, como ele serviria ao Senhor como profeta do Altíssimo, e mostra muitas informações para nós, irmãos, e talvez Deus revele através dessa palavra o teu propósito, a direção que você precisa tomar para alcançar, e esse é o desejo do meu coração. Então, eu pensando nisso, eu quero fazer as aplicações pertinentes e aplicar elas em nossa vida. Começa falando assim, o profeta Isaías se referia a João quando escreveu o seu livro. Irmão, e se eu te falar que Deus já conversou com pessoas, com outras pessoas sobre você, que existe uma palavra sobre a sua vida, antes mesmo de você nascer? Você acreditaria nisso? Você crê em todo o seu coração que há uma palavra que sustenta justamente os lugares e as pessoas que você deve se envolver, justamente para que você venha a ter plenitude de vida? E essa palavra, ela não pode ser alterada, ela foi escrita antes mesmo, ela foi escrita ou falada por Deus, não importa. Olha, Deus, meu irmão, ele fala com pessoas sobre nós, antes mesmo de nós nascermos. Isaías era um profeta messiânico. Ele, apesar de ser um profeta messiânico, o maior deles, 700 anos antes de Cristo, ele pronunciou a sua mensagem a Israel na época do cativeiro babilônico, mas também falava sobre outras pessoas, como por exemplo, o João Batista, como aqui está relatado. Vamos ler novamente? O profeta Isaías se referia a João quando escreveu seu livro. Isso faz parte do plano de Deus, irmão, e do propósito que ele tem comigo e com você. E nós precisamos entrar em oração para entender isso. Pedro, pregando aos israelitas ali, logo depois do derramar do Espírito Santo, ele escreve o seguinte em Atos capítulo 2, versículo 23, que diz assim, este homem foi entregue por propósito pré-determinado e pré-conhecimento, eu quero repetir para que você guarde, pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Pedro, logicamente, está ministrando sobre o Senhor Jesus, mas ele nos traz essa informação, irmão. Nós sabemos que Deus, ele é onisciente, ou seja, onisciente é que ele tem todo o conhecimento de todas as coisas daquilo que está acontecendo.
Mas não é somente isso, ele tem um pré-conhecimento, ou seja, o conhecimento dele é antes de que as coisas aconteçam. Vocês já imaginaram o poder que é isso? O quanto nós podemos desfrutar disso numa jornada de conhecimento contra o nosso Deus? Eu lembro logo, irmão, de uma passagem a qual ele conversa com Rebeca, a esposa de Isaac. Rebeca, a esposa de Isaac, estava passando por uma dificuldade. Por quê? Ela não tinha filhos, então Isaac orou ao Senhor. A palavra nos diz isso. Isaac orou ao Senhor para que o Senhor pudesse conceder filhos. Naquela época era uma vergonha muito grande não ter filhos. E Deus, na sua bondade, deu gêmeos, Esaú e Jacó para Rebeca, irmãos. Então, o que nós podemos concluir já disso? É o que eu quero já profetizar sobre a sua vida, meu irmão. No lugar da tua vergonha, Deus lhe dará dupla honra. Isaías 61, versículo 7. No lugar da tua vergonha, Deus lhe dará dupla honra. 2 filhos. Aonde era a vergonha dela, onde era a esterilidade dela, tinha uma dupla honra, sabe, ali programada. Bastou Isaac pedir. Só que isso aconteceu assim de trazer um incômodo. Na verdade, irmãos, assim, as bênçãos de Deus, a palavra, ela começa a trazer um incômodo. Então nós precisamos consultar o Senhor, ver se isso faz parte do processo. Por quê? A gravidez sempre fala do processo para o milagre. E ela foi o que ela fez. Gênesis 25, 22 diz: os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse. Pelo que disse. Por que está acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Ela se colocou em oração, irmão. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre. Está vendo que é grande? Irmãos, ela estava querendo ter 2 filhos, mas o Senhor está falando de nações. Não, muitas vezes o que nós pensamos que está gerando é só ali para nossa casa. Não, mas o Senhor está gerando algo grandioso. A palavra fala: já desde as suas entranhas, 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Esse é o primeiro caso de gêmeos relatado na Bíblia, irmão. Eu não sei se é o primeiro da história da humanidade. Não dá para saber. Eu nunca estudei sobre isso, mas na Bíblia esse é o caso que relata de irmãos gêmeos. No versículo 24 fala: ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. Então, irmão, às vezes, em vez dela rir apenas uma vez, ela sorriu 2 vezes diante da sua esterilidade. Então tenha muita calma e procure saber do Senhor se o momento que você está vivendo faz parte do processo. Olha, não tenha preocupação, o Senhor está no controle se você entregou a vida ao Senhor. Assim como o caso do profeta João Batista. A palavra vai dizer, irmãos, sobre as características do seu ministério, que era o que Isaías tinha dito que ele viveria. Fala assim, ó: ele é uma voz que clama no deserto. E essa é a tipificação, irmão, que eu creio justamente exata da igreja. Todos nós começamos a crer verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo quando nós vamos para o deserto. E todos vão para o deserto por algum problema, irmão. Seja um relacionamento que se partiu, seja a nossa família que esteja destruída por causa do pecado, seja o filho que está na biqueira, seja a enfermidade que acometeu, ou então a falta de emprego, a falta de como se sustentar. Mas essa palavra, irmão, ela sempre vai apontar para aquilo que nós devemos fazer, ou seja, para a função e para o lugar do propósito, para que aquilo que venha a seguir possa acontecer. Esse é o primeiro passo, irmão, uma voz que clama no deserto. Ou seja, João Batista só cumpriria o ministério dele se ele estivesse estrategicamente preparado no deserto. E ele ficava ali ministrando no Rio Jordão. Ali em volta do Rio Jordão, lugares desertos, grandes multidões vinham até ele. E ali ele invocava o nome do Senhor e também ali ele profetizava, ou seja, pregava a palavra do Senhor. Era naquele lugar. Então o Senhor já tem tudo preparado, tem tudo planificado para que nós venhamos a obter êxito naquilo que... êxito, me perdoa, a palavra saiu errado. Êxito naquilo que é o nosso ministério. E foi assim com muitos, irmãos. Foi assim com muitos. Jeremias 1, versículo 5. Deus vai dizer para Jeremias: antes de formá-lo no ventre da sua mãe, eu o escolhi. Irmão, antes de formar no ventre, antes de qualquer coisa, nós nascemos porque Deus pensou em nós. O propósito já estava estabelecido antes de nós nascermos. E talvez seja esse o motivo de tanto sufoco, irmão. Talvez seja esse o motivo de tanto sufoco, meu irmão.
a fuga do ministério. Fala, ó, antes de você nascer, eu o separei, ou seja, consagração, e o designei profeta às nações. Jeremias até diz, ó, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Você percebe que todos, irmão, entram na dureza de coração de não querer? Isso é normal, mas a dor vai ser tão grande de negar a palavra, irmão, que mais cedo ou mais tarde Deus nos convence, assim como ele convenceu o profeta Jonas. Então, o profeta Jonas, por exemplo, precisava ir para Nínive, irmão, como Paulo para os gentios, então, e como João Batista no deserto. Então, a palavra ela sempre aponta para a função, uma voz que clama no deserto. Então, entenda isso para que a dor venha a ser menor, meu irmão. Não fique negando o chamado, não fique negando, isso vai provocar dor. Olha, a palavra fala, prepare o caminho para a vinda do Senhor. Era o que ele fazia, irmão, ele preparava. Então, o que nós aprendemos, irmão? Que a chegada do Senhor não pode ser feita de qualquer jeito. A chegada do Senhor não é da forma como nós pensamos. Assim, eu aceito o Senhor Jesus Cristo. Muitos, irmãos, eu não julgo, porque comigo também foi assim. Muitos tratam o Senhor Jesus como uma paixão. E ele é muito mais do que uma paixão. Eu até entendo que um líder sábio, uma mulher que vai liderar, uma mulher que vai liderar outras mulheres, que vai levar mulheres ao Senhor Jesus, ela precisa ter paixão pelo Senhor Jesus. Mas somente a paixão, ela não é suficiente, é necessário preparo. Nós vemos isso na vida dos discípulos, irmãos, dos homens que andaram com Jesus. Irmãos, Jesus deu autoridade para eles expulsar demônios e curar enfermos assim que Jesus subiu ao monte e escolheu os 12. Aqueles 12 tinham praticamente quase o mesmo poder que o Senhor Jesus. E ainda assim nós vemos, por exemplo, Tomé duvidando, Judas traindo, Pedro mentindo, tudo isso, irmão. Então, assim, a questão de eu ainda precisar de arrependimento e precisar me consertar em algumas áreas, não anula o propósito que Deus tem para nós, não anula. Nós não precisamos estar completamente, precisamos nos colocar no caminho, no lugar onde Ele está, para quê? Para que os arremates finais venham a ser dados. Nós vemos isso, olha, em Mateus capítulo 26. Olha Pedro aqui, irmãos, olha a palavra de Pedro com referência ao Senhor Jesus. Pedro diz em Mateus 26, versículo 34 e 35, fala assim, ó, respondeu Jesus, asseguro que essa noite, antes que o galo cante, nego você me negará 3 vezes. Mas Pedro declarou, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca lhe negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Nós entendemos, irmãos, nesses versículos, por que Jesus investiu tanto na vida de Pedro. Porque Pedro, ele é aquele que se colocava à frente. Assim como no barco, quando veem Jesus e pensam que é um fantasma, ele fala, Senhor, se és tu mesmo, manda eu ir contigo, além, a ir ter contigo e andar sobre as águas. E Jesus concedeu. Jesus gentilmente concedeu, irmãos. Nós vemos outras vezes a força do seu impacto, da sua paixão, da sua intempestuosidade, como por exemplo no alto do monte, em Marcos 9, versículo 3, que ele queria construir tendas para que fosse eternizado aquele momento em que Elias e Moisés estavam ali com Jesus, no monte do alto da transfiguração. E muitas vezes, irmãos, e não poucas vezes, nós vemos essa paixão de Pedro. E Jesus conhece, sabe que a paixão não é suficiente. Muitas vezes será necessário justamente aquele processo de negação para que nós venhamos a ver a nossa realidade. Então Jesus se silenciou, irmãos, para quê? Para que Pedro pudesse olhar para dentro de si mesmo. E aquele processo o transformou justamente no líder da igreja. A respeito dessas coisas, Paulo vai dizer em Romanos 10, 2, posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Não se baseia, irmão, não tem entendimento daquilo que fazem. Muitas vezes nós agimos assim, por paixão. Então o que o João Batista está falando? Preparem o caminho para a vida do Senhor. Não é feita de qualquer maneira. Não é feita da forma que nós pensamos. E muitas vezes, irmãos, olha, vai ser feito justamente aonde? Nesse lugar e com as pessoas que Deus tem para nós. Os discípulos foram arrancados dos seus ninhos, das suas casas, do seu conforto, para quê? Para ter a maior experiência das suas vidas. Irmãos, vocês creem mesmo que ele se arrependeu de fazer o que o Senhor os chamou para fazer? Eu creio que não. E para isso vai precisar de quê, irmão? Abram uma estrada para ele.
Abra uma estrada para ele. Qual que é a estrada? Aonde que ele quer, irmão? Morar. Porque, irmão, nós abrimos caminhos para tantas coisas, não é verdade? Abrimos caminhos para todas as nossas vontades. E esses caminhos que nós andamos, muitas vezes são os caminhos que nos ferem. Eu quero repetir isso. Os caminhos que nós andamos são os caminhos que nos ferimos. Muitas vezes nós andamos por caminhos que geram traumas em nosso coração, e talvez por isso muitas pessoas tenham dificuldade de abrir o coração. E aí endurecem o coração, mas o coração precisa dar acesso. O coração precisa dar acesso ao trabalho que será feito, irmão. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se você entrar, eu cearei com você e você ceará comigo. É isso que ele está falando. Ele está promovendo, ele quer promover um banquete. Mas por que nós não conseguimos, irmãos? Olha, eu tenho um palpite que o autor de Hebreus fala para nós claramente. Porque é esse aqui, ó, que vem justamente ao Espírito de Cristo, o próprio Espírito Santo hoje que atua na sua igreja. E para isso nós precisamos dar acesso, para que ele venha trabalhar, para que o coração precise do acesso, para que o trabalho seja feito, e seja feito de maneira completa. E então ele entra na cozinha e ali nós temos uma ceia com ele que fala de um momento de alegria. Mas também ele vai querer acessos ao porão que está escuro, ao sótão que nós não queremos deixar, onde nós guardamos os nossos lixos, não é verdade? Tudo aquilo que não precisa, que nós queremos esquecer, mas ele não vem dessa forma, irmão. Ele vem justamente para fazer a limpeza total da casa. A casa ficará totalmente limpa, porque Jesus habita numa casa totalmente limpa. Então o trabalho precisa ser feito. Em Hebreus 3, versículo 7 e 8 fala: assim como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. O tempo da provação, irmão, é o tempo de preparo. É Deus que te prova. É Deus que está te provando. O que ele fala em Deuteronômio 8:2? Eu te levei ao deserto para te humilhar e para provar o que, para conhecer o que tinha dentro do seu coração. Agora Deus não conhecia, irmão, os israelitas, mas ele queria mostrar para os israelitas. E eu costumo falar, irmãos, confissão, o pecado, ele deve ser confessado uns aos outros. Mas sentimentos, por exemplo, como ódio, ira, como raiva demasiada, como ciúmes, esses sentimentos, eles podem ser confessados diante do Senhor. Isso já vai trabalhando o nosso coração. Todo sentimento ruim, o Senhor vai purificando. Nós devemos verdadeiramente falar: Senhor, me livra do trauma, me livra do ódio, me livra do ciúme, me livra da raiva, me livra da vontade de me vingar e de matar. Devemos abrir o coração, irmão. Não endurecer no tempo da provação. A dificuldade vem justamente para mostrar aquilo que tem dentro do nosso coração. No versículo 13 fala justamente porque, irmão, eles não conseguiram. Por que eles se tornaram rebeldes? Fala assim, ó: ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque, irmão, o engano do pecado promete o quê? Facilidade. Nós vemos aí, irmãos, muitos irmãos que têm promessa de casamento, por exemplo, que resolvem sair com pessoas que não é para sair, que estão mostrando os seus corpos no tempo de provação dentro da internet, sabe, pensando que a pessoa que vai fazer escondido, que a pessoa não vai ver. Mas a promessa é do Senhor, irmão. A promessa não é do homem que você espera, da mulher que você espera. Tem muitas pessoas, irmãos, que têm uma promessa de emprego, mas que fazem caixa 2, que agem aceitando suborno, sabe, não devolvem o troco certo no supermercado quando recebem um pouco a mais. Jesus está te provando, irmão. Jesus está te provando. E aí o que acontece? Ciclos no deserto. E nesse momento, irmão, a gente precisa saber que quando o coração abre espaço, quando de fato o coração abre espaço, nós venhamos dar acesso, o trabalho, ele começará a ser feito. E aí nós vamos para o versículo 5, que é o trabalho, que fala justamente: os vales serão aterrados e os montes e as colinas nivelados. Os vales, irmãos, fala justamente o vale fica compreendido entre duas montanhas, fica falando dos nossos altos e baixos. E os montes e as colinas niveladas falam dos obstáculos que nós enfrentamos. Ele está falando que dará uma forma consistente. Então, a primeira coisa que nós fazemos é abrir espaço. E a segunda coisa que vai acontecer é que Jesus vai começar a acertar ali a inconstância da nossa fé. Ele vai trabalhar a inconstância da nossa fé para que a nossa fé seja genuína, capaz de viver aquele milagre.
Viver aquilo que colocará um sorriso no seu rosto. Por quê, irmão? Porque é quando eu estou lá embaixo no vale, quando eu penso que não vou conseguir, que me entrego ao pecado que traz dureza, que faço exatamente aquilo que não deveria fazer. Então é necessário, sabe, se submeter ao processo para que venha a obter vitória, irmão. Deus trabalha com processos, não se engane, meu irmão, não se engane, minha irmã. Ele quer aplainar e nivelar os montes e as colinas. Os montes falam de um problema maior e as colinas falam de um problema menor, um monte menor. Ou seja, toda pequena e grande decisão Ele quer estar junto com você, mesmo que seja difícil de obedecer, para que Ele venha a lhe dar a vitória, para que Ele venha dar a vitória, irmão. E olha, Ele fala, os vales serão aterrados, não haverá mais inconstância. Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, ele fala com muita propriedade. Ele diz aos coríntios o seguinte, fala assim, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será em vão, ou será inútil. O que Paulo está falando, irmão? Que o propósito não tira férias. Nem mesmo no Réveillon, nem mesmo no Natal, nem mesmo no Carnaval que vem por aí, ou em qualquer momento. Você quer vencer, irmão? Então o propósito não tira férias. Lembre-se disso, permaneça firme, mantenha-se firme na fé e seja constante e abundante em toda boa obra. Olha, a palavra continua falando, as curvas serão endireitadas e os lugares acidentados aplainados. Está falando dos caminhos que nós andamos, irmãos. Aqui é a cura das emoções. É justamente aonde ele vem. A hora que começa a constância da fé, ele começa a curar, sabe? As curvas falam justamente daquilo que nós usamos para desviar do propósito. É quando nós queremos fugir. Então elas serão endireitadas. O Senhor vai te colocar nesse caminho, aonde você não se desvie mais. Isso pode ser dado como cativeiro babilônico, 70 anos de disciplina. Aqui fala da disciplina do Senhor, irmão. Justamente para que nós venhamos a viver. Então, os desvios e o nível também será colocado. Os lugares acidentados e aplanados serão aplanados, irmão. Ou seja, aquilo que foi machucado. Os lugares acidentados falam dos buracos na estrada. Daquilo onde que nós... Quem já passou com grande velocidade sobre um buraco, irmão, e faz aquele barulho no carro. Pá! Parece que machuca o carro e a gente sente a dor no coração. Agora, quando nós estamos em contatos um com o outro e justamente sangra, justamente por caminhos que nós passamos e deixou ali acidentado, irmão, é ali naquele momento que ele precisa, a gente vê que precisa ser consertado, porque estamos sangrando ainda na frente dos outros. E esse trabalho, meu irmão, ele é feito muitas vezes na humilhação, humilhando-se diante do Senhor. Mateus 23, 12 vai dizer, humilhem-se. Ele fala assim, que os exaltados serão humilhados, aquele que exalta a si mesmo será humilhado, mas que aquele que humilha a si mesmo será exaltado. E essa é a intenção do Senhor. Mas eu quero deixar com você um versículo que ilustra bem isso, que está no Salmo 75, do versículo 4 ao 7, nós vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor, fala assim, aos arrogantes digo, parem de vangloriar-se, e aos ímpios, não se rebelem contra os céus, não falem com insolência. Quando fala aqui, irmãos, justamente de lugares acidentados e curvas, também está falando do que, irmão? Está falando justamente desses desvios aqui, desses montes e colinas, ou seja, todo mundo, o que é arrogante, ele vai ter que se diminuir. E aquele que é carente emocional, aquele que tem dependência emocional, ele vai ter que entender que ele é tudo. Somente o Senhor será exaltado. Somente o Senhor estará acima de todos. É um momento em que verdadeiramente nós começamos a nos tratar como uma fraternidade, como irmãos que amam um ao outro. E a palavra fala, não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto que vem a exaltação, versículo 6 de Salmo 75. É Deus quem julga. Humilha a um e a outro exalta. É Ele que nos coloca nesse caminho. Para quê, irmão? Porque a palavra fala, então, no versículo 6, então todos verão a salvação enviada por Deus. E o que Deus está fazendo na sua vida, meu irmão? O que Deus está fazendo na sua vida, minha irmã, é justamente isso. Para que todos saibam que foi o Senhor que fez. Quando Ele terminar a obra, e eu quero declarar que Ele terminará, e que todas as promessas serão cumpridas, que você viverá aquilo que te faz feliz, que não haverá mais choro,
que os sentimentos serão estabilizados, que o domínio próprio tomará conta, que o Espírito Santo governará a sua vida, todos saberão que foi Deus quem fez aquilo. Porque, irmãos, todos olharam e viram aqueles caminhos acidentados que nós andamos, e até falaram ali um para o outro, não é verdade? Comentaram entre si. Eles viram a nossa inconstância, que ora nós falávamos uma coisa, outra nós acreditávamos em outra. Mas depois do trabalho do Senhor, todos saberão que foi Deus quem fez. Será inevitável que descubram que o agir do Senhor, muitas vezes não será nem precisável falar, será transmitido e será visto pelas suas próprias atitudes. E eu quero terminar com Isaías 41:20, que fala exatamente assim, para que todos vejam e saibam, para que todos entendam, para que vejam e saibam que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel o criou. Você será uma nova criatura, nascido de Deus, para vencer, com um impulso para saltar além dos obstáculos e com uma força e uma paz descomunal que todos vão querer. Que Deus abençoe os irmãos. Gostaria de deixar essa mensagem. Que Deus abençoe os irmãos. A paz do Mestre esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.